pessoal, como vai? Saudade de vocês. Estamos aqui retornando com os nossos episódios de podcast e hoje nós vamos trazer uma convidada especial, que é a doutora Vládia Holanda. Doutora Vládia, ela é delegada da Delegacia da Mulher da Zona Sul da nossa cidade. E doutora Vládia hoje está aqui para que a gente possa bater um papo a respeito da sua profissão, né? A participação da mulher na polícia, os desafios enfrentados por ela enquanto policial e principalmente pelo fato dela estar à frente de uma delegacia que lida com a violência contra a mulher. Então hoje eu quero apresentar a vocês a doutora Vládia, ela é uma amiga muito especial. Olá, Vládia, seja bem-vinda. Quanta honra, né, dividir esse momento aqui com vocês, representando as Lourdinas, um colégio tão especial e que minha família abraçou, né? Grande parte dos meus parentes estiveram por lá e receberam uma formação exemplar, né? Que coisa boa. De questões éticas, inegociáveis, e até hoje o colégio é muito bem conceituado em âmbito nacional. É verdade, é uma referência, né? E esse projeto, Vládia, ele é um pouco sobre isso, né? É justamente a gente poder usar de uma ferramenta que é hoje muito utilizada pelos jovens para que a gente possa tratar de assuntos que são interessantes e que precisam ser tratados. Do nosso cotidiano. Do nosso mesmo, cotidiano, né? Assuntos que permeiam a nossa sociedade, né? A gente está vivendo uma época difícil, né? Quando se trata de violência, quando se trata dessa cultura do ódio, da intolerância. Sequelas de pandemia, né? Que mexeram muito com o emocional das pessoas. Verdade, com certeza. Abalaram famílias e as estruturas foram testadas. Exatamente. Né? Você com certeza deve ter um retrato aí muito mais claro disso tudo, né? Mas eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da tua história. Como é que foi a tua história enquanto delegada? Fala um pouco para os nossos alunos, porque isso serve até de inspiração, né? Nós temos alunos maravilhosos, né? Meninos e meninas que são muito competentes e a profissão de delegado é uma profissão que, sem dúvida nenhuma, é de uma importância para a nossa sociedade. Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Na verdade, eu escolhi. Né? Quando a gente escolhe e abraça a profissão, por mais que a travessia seja dura, árdua, mas esses desafios eles vão preenchendo, né, aquele imaginário. Digamos que eu tenha mais de 2 décadas de ingresso na Polícia Civil e, à época, eu tinha apenas 23 anos. Fui submetida a um concurso público, com muita resistência dos pais, porque o concurso era no outro estado, no Maranhão. E eu passei um ano pós-formatura estudando, né? E o momento chegou. E, à época, com 23 anos, você não tem ainda uma maturidade macro para saber o enfrentamento, né? O tamanho da responsabilidade que você está abraçando. Verdade. Mesmo assim, eu cheguei no estado do Maranhão e fui assumir uma delegacia apenas com um decreto e uma portaria. Caramba. As instalações físicas não existiam. Então, a cidade chamada Timon foi o local onde eu pude exercer inicialmente minha profissão. E é impactante, né? Quando a gente recebe o curso de formação, a gente cria uma ilusão positiva, mas quando em tempo real, em que você é necessário ser gestora de uma equipe e que você chega numa cidade onde o espaço físico não existe, e aí eu me fortaleci, né? Fui para um local sozinha, sem parentes, sem nada. Então aí a gente vê que a força da mulher, ela é inexplicável, né? Inesgotável. E aí eu encontrei também gestores maravilhosos, chefe imediato, e o grupo de mulheres que tinha sede pela instalação da Delegacia da Mulher. Dos 23 anos de profissão, 18 dedicados exclusivamente ao combate à violência contra a mulher. Eu sou da época em que a Lei Maria da Penha nem existia, interessante. Né, em que as penalidades eram propostas pela Lei 9.099, que é aquela transação penal que gerava uma certa frustração e uma sensação de impunidade. Então, eu tenho parâmetros de olhar para trás e ver que muitas conquistas foram alcançadas.
né? Hoje nós temos uma construção muito bacana de um trabalho de rede. A Polícia Civil na Paraíba está muito bem representada. Nós temos colegas altamente qualificados, mas que são inquietos e buscam incessantemente por melhoria, né? Porque a gente luta na Delegacia da Mulher para salvar vidas, né? A gente luta para evitar o óbito, luta para que aquela mulher se reconheça, porque muitas vezes a sociedade diz, a Delegacia da Mulher existe e não tem um método para salvar casamentos. Normalmente a gente recebe mulheres que já vêm com relacionamento falido, porque elas relutam muito em fazer a primeira denúncia, né? Que começa com ameaça, começa com xingamento e progressivamente ela evolui e o agressor normalmente pede uma chance e ela, muitas vezes a mulher com instinto materno que quer salvar a família, ela vai relutando, procrastinando, até o momento em que ela padece muitas vezes emocionalmente e carrega assim um calvário nas costas e uma responsabilidade também gigante para se libertar. Eu estava só te interrompendo rapidamente, Vládia. Durante o mês de março, lá na Lourdinas, a gente sempre fala a respeito do Dia Internacional da Mulher, né? Explica para os nossos alunos a motivação desse dia, que apesar de ser explorado comercialmente, mas na realidade é um dia que foi criado para que a gente possa refletir sobre essas questões, né? E eu sempre comento com os nossos alunos, assim, e quando eu falo com as meninas em especial, eu digo para elas, né? Eu digo uma série de direitos que nós desfrutamos hoje, coisas simples, como por exemplo, você ter o direito de escolher o teu parceiro, né? Você ter o direito de escolher o teu namorado, escolher o teu futuro marido, são direitos que não caíram no céu. Isso. Em outros momentos, a mulher não desfrutava desse direito. E nós sabemos que ainda existem países mundo afora em que isso não é possível. Exatamente. Né? Assim, a diferença cultural é muito grande, os direitos, né, não são iguais em todos os lugares do mundo, e aí eu comento muito isso com os nossos alunos. Assim, nós precisamos estar vigilantes em relação a esses direitos, porque eles não caíram do céu, eles foram frutos de muita luta. De mulheres que nos antecederam. Lágrimas, choros. Então, assim, eu costumo dizer às meninas em especial, eu digo, gente, vocês fazem parte de uma geração, né, muito privilegiada, mas que ainda tem muito a conquistar. Né? A gente tem uma cultura que, infelizmente, faz parte da cultura do nosso país, em especial da nossa região. É uma cultura ainda muito machista, uma cultura ainda que coloca a mulher como, muitas vezes, um objeto sexual, um objeto, né, que isso traz, muitas vezes, isso é refletido, muitas vezes, por meio da música, né? Por meio das propagandas. Em que as mulheres são, né, expostas no sensual e não pelo intelecto. Exatamente, né? E aí a gente tem discutido sobre isso. E o quanto essa diferença de gênero, essa desigualdade de gênero, ela também implica o mercado de trabalho, ela também traz uma desigualdade na representação política. Perceba que... Um abismo muito grande, com certeza, né? Então, assim, isso tudo para mostrá-las que a gente já conquistou muita coisa, mas que a gente ainda tem muita coisa a conquistar. Isso. Você, como especialista nessa questão do combate à violência contra a mulher, eu queria que você fizesse assim uma explicação para a gente sobre o que é essa lei do feminicídio, também falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, porque apesar de ser... Eu estava lendo sobre isso e vendo que a lei mais conhecida no Brasil é a Lei Maria da Penha, né? Mas eu acho que ainda existem dúvidas a respeito dela. E queria que você falasse um pouco sobre a Lei Maria da Penha e, posteriormente, sobre o feminicídio, né? Que é uma tipificação criminal que é recente. É recente. Veja, nós procuramos estruturar aqui, com a coordenação da Delegacia da Mulher, um trabalho de rede. Hoje já está bem articulada a Delegacia da Mulher com a Defensoria. Nós temos lá uma sala com espaço físico para uma advogada e também um laço muito estreito com psicólogas da Defensoria Pública. Você falou agora há pouco que a mulher hoje tem o direito de escolha, né, do parceiro, tem o direito de escolha da profissão, mas o entrave e o gargalo hoje é a contramão disso. A resistência dos homens ao romper o relacionamento.
quase totalmente, os casos mais graves, na sua totalidade, são porque o homem não aceita o término do relacionamento. Né? Então, é uma linha tênue em que ultrapassa, né, qualquer possibilidade de diálogo e culmina com a ira. E aí o que me entristece, voltando só um pouquinho, remontando lá no passado, no mundo virtual, tecnológico, cheio de informações, muitas vezes a gente se pega num plantão vendo atitudes dos agressores primitivas, sabe? De quando eu comecei há 23 anos atrás. Atrocidades, crueldade, requintes de crueldade. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que nos permite ampliar juridicamente direitos e deveres para a família. E direitos principalmente para as mulheres que ainda têm essa dificuldade de se reconhecer. Né? Aquele marido, porque quando você tem um parâmetro, né, familiar, que essa fórmula ela não é de ciência exata, Verdade. mas a mulher às vezes confunde uma conduta abusiva do companheiro como se fosse um zelo, ciúme, ele está com ciúme de mim, quando na verdade, quando a gente tem um comparativo do relacionamento sadio, o homem ele torce pela mulher e vice-versa, né? Quando tem uma família estruturada em que os dois estão caminhando com o mesmo propósito, o normal é que aquela mulher cresça e o homem também cresça. Quando o lado é tolhido, né, por um ciúme excessivo, por rompimento assim de algumas amizades que elas relatam, de vida social reprimida, aquela gaiola que se forma num casamento ou no namoro, né, que vai dando espaço para todo tipo de abuso, quando você não liga o alerta. Então, a Lei Maria da Penha, hoje, através do artigo 7º e seus incisos, trata da violência patrimonial, a violência moral, a violência física, sexual e a financeira, né, a patrimonial. Então, aquele homem que ainda hoje, aqui numa capital, diz: tire essa roupa que você não vai sair comigo trajando Essa roupa. essa saia, esse decote. A mulher está ali com ele, mas ele rotula o que ela pode usar e o que não pode. E no momento em que ela vai permitindo isso, né, ela vai deixando que essa violência progrida. E no início, lá atrás, ela não reconhece. Que ali são os primeiros sinais, né, em que eles usam palavras depreciativas, né? Você está se arrumando para quê no seu ambiente de trabalho? Você está se oferecendo a algum macho? É mais ou menos assim a linguagem rasteira que eles apresentam. Né? E se você separar de mim, você não vai arrumar ninguém. Né? Você é inútil. Ninguém vai lhe querer com um filho, com 2 filhos. Então, a mulher vai ficando acuada. Prisioneira naquela situação, né? Prisioneira. E o pior de tudo é quando você enxerga mulheres com independência financeira satisfatória, mas estão arruinadas. Dependentes emocionalmente. Dependentes, né? Emocionais. Pois é interessante isso aí. E aí, elas sozinhas não conseguem, né? Porque a porta de denúncia, ela tem que estar associada ao acolhimento, porque senão ela desiste. É mais fácil desistir do que encarar essa travessia. Os filhos pedem uma chance, quando é patológico, que hoje a gente está identificando muito, né? Os transtornos associados ao uso de droga, os transtornos de personalidade, eles são extremamente destrutivos. Afunda o agressor e afunda quem estiver no entorno, né? E drogas também legalizadas, né? O álcool, por exemplo, totalmente. Né? Que faz parte da vida em sociedade e que muitas vezes destrói muitos lares também. Os excessos, né? E a dificuldade, tanto para o homem quanto a mulher, é reconhecer que precisa de tratamento. Aquela bebida, quando ela deixa de ser de cunho social e passa a ser um vício, né? Não, e um vício impregnado, né? Em que ele diz: não, eu não preciso, isso aqui faz parte do meu dia a dia, quando na verdade, e as crianças também sequeladas nesse contexto, elas são crianças que tendem a crescer com várias inseguranças. Você sabe, você tocou num ponto interessante, Vládia. Uma vez assistindo um documentário sobre essa temática, né, foi algo que me chamou a atenção e que me fez refletir, inclusive como mãe, como educadora, porque
eu vejo que a violência é, em toda e qualquer hipótese, a pior alternativa. Porque isso foi uma coisa que me chamou muita atenção assistindo um documentário onde uma mulher que tinha sofrido uma violência física na delegacia, conversando com a delegada, e ela dizendo assim, eu achava natural o meu marido me bater, porque a vida inteira eu apanhei do meu pai. A vida inteira eu vi meu pai bater em mim, bater nas minhas irmãs, então eu achava que era uma expressão, fazia parte, né? Isso foi uma coisa que, assim, me marcou muito quando eu assisti aquilo ali, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, porque na forma de educar, né? Porque um tapinha, porque um puxão, porque um beliscão, porque isso. Você vê, não são formas corretas de educação. Né? Porque você reproduz ali um comportamento, naturaliza um comportamento que lá na frente pode ser reproduzido por um agressor e que muitas vezes a vítima não se identifica. E muitos agressores, eles regressam de uma família também desestruturada, né? Eles se insurgem diante de uma falência educacional. Verdade. E hoje, assim, eu ando em alguns locais com oportunidade de palestra e vejo nos professores os principais colaboradores e parceiros. Porque a escola, sendo extensão da casa, o professor conhece aquele aluno que era bom e que está com rendimento, né, oscilante, mudou de comportamento, isolamento, né, alguns casos de automutilação, aquelas crianças que pedem socorro, né, aparecem muitas vezes agressivas no contexto escolar. Então, muitas denúncias chegam para nós através das escolas que são observadas por seus mestres. Né? E aí, hoje, é muito importante esse elo. É verdade. A escola com a Polícia Civil nesse engajamento. E assim, enquanto professor, eu vejo isso também, né? Da gente realmente se capacitar, da gente realmente ter conhecimento e poder saber quais são os direitos, quais são aquilo que é possível ser feito. A escola com essa parceria, ela também tem essa função de conscientização, de educação, né? de mostrar para os jovens quantas meninas hoje, quantas adolescentes muitas vezes entram numa relação abusiva e não se identificam. Né? Não conseguem se identificar naquela relação, aquilo que você está dizendo, mas é porque ele tem ciúme de mim, mas é porque... E da mesma maneira os rapazes, né? Perceber que existe um limite para que essa ação ela não seja uma agressão, né? Que pode ser psicológica, que não necessariamente é só física. E as psicológicas, elas são infinitamente mais dolorosas, porque as sequelas que muitas delas carregam na alma geram uma situação em que passam a fazer uso de medicação, não é? Aquela mulher que convive com um cara embriagado, um cara que é viciado em drogas ilícitas, ela não dorme, porque ele não deixa. Né? Então, aquele sono interrompido, aquele barulho, aquelas palavras ofensivas, durante 20 anos, a conta chega, é um somatório. Então, é impactante, trabalho, até fonte de pesquisa, de trabalho científico, o quantitativo de mulheres que hoje fazem uso de remédio de uso controlado, prescrito, né, por psiquiatras, em decorrência de situações pós-traumáticas adquiridas durante a relação, em que lá atrás não tiveram oportunidade de romper esse ciclo e que foram, né, caminhando junto com os filhos e que chegam na delegacia em ruína. Imagina. Né? Então, esse trabalho de resgate é tão importante quanto o passo a passo da denúncia. Né? E o feminicídio, a legislação também mostrou um agravante, né, a situação de gênero, em que nós temos uma lesão corporal qualificada pela situação do gênero, em que a mulher é o alvo, mas o feminicídio para nós é algo frustrante, né? Porque o crime de feminicídio, ele é evitável. É muito raro um agressor chegar no estopim de matar a companheira sem antes ter dado sinais. Acredito. Ele dá sinais. Então, a gente interrompe na delegacia da mulher algo que não vem a culminar com essa vida ceifada, essa vida destruída, né? Porque a destruição não é só da mulher que se vai,
mas aí deixa A família, aquele as terror, crianças, pânico, né, nos filhos, nos pais, nos avós, com né? certeza. A família toda fica extremamente abalada quando isso ocorre, né? Imagino. Eu acho que deva ser uma frustração muito grande, né, Vlad? Assim, de você ver que realmente o Estado não conseguiu proteger, a família não conseguiu proteger. E nem né? ela conseguiu romper, né? Exatamente. Porque muitas vezes, e não cabe a nós julgar, quando a gente pega um caso de feminicídio em que vai tramitar na delegacia de homicídios, assim que a gente vê no noticiário, a primeira preocupação, aquela mulher passou pela DEAN, aquela mulher passou pela delegacia da mulher. Graças a Deus, nos meus 23 anos de profissão, até hoje, a gente não sabe, né, que eu não perdi nenhuma mulher para feminicídio. Já houve o contrário, dela matar o agressor. Porque exaustivamente ele tinha sido preso por 4 vezes, era solto e não se redimia. Mas, graças a Deus, eu nunca perdi nenhuma mulher para feminicídio, né? Mas, assim, a gente vive com esse alerta ligado, né? A gente dá essa instrução, a gente mostra a norma, a gente mostra o caminho, não na tentativa. Quantos relacionamentos também já foram salvos na delegacia para tirar esse estigma, né, de que a polícia, a intervenção é só para desagregar a família? Não. A gente tenta fazer. Agora, o princípio que norteia é salvar a vida. É a proteção. A né? proteção integral. Então, seria muito bom essa construção para que, mesmo diante de uma dissolução, alguém ajudasse a fortalecer um tratamento para o agressor. Porque ele, às vezes, vai trocar de mulher e vai reproduzir as mesmas condutas abusivas que outrora fez. Né? Então, é muito importante essas crianças também, que convivem nesse cenário, serem formadas desde o início da formação escolar. E a gente sente muita ausência na graduação também. São poucas as universidades que abordam isso. Na verdade, nenhuma de nós, a gente recebe curso de formação para casamento em algumas igrejas, né? É verdade. Mas quem de nós já recebeu o curso de instrução para ser mãe? Ninguém. Ninguém. A gente aprende e erra, É. né? Olhando os Erro, nossos tentativa e ancestrais, erro, né? tentativa e erro. Mas alguém tem um manual, o que é que eu vou dizer amanhã para o filho? Os filhos surpreendem, né? Cada um com suas características peculiares. Então, isso também a mulher... E se você parar para observar culturalmente, né, Vládia, existia aquele ditado tão comum, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E nós fomos ensinados assim, a dizer, não, o casal se resolve, ninguém tem que se meter, né? E isso Seja princesa, não se rebele. Isso acabou gerando esse comportamento, né, permissivo por parte da família, por parte da mulher. E acho que o que você está colocando é muito importante, porque são assuntos delicados, que muitas vezes a escola tem dificuldade de abordar, né? Tudo aquilo que que envolve ali a família, a escola, a educação como um todo. Eu costumo dizer isso aos meus alunos de sala de aula. Eu disse, gente, a sala de aula é um ambiente plural, para que a gente possa falar sobre os assuntos, por mais delicados que eles possam vir a ser, né? O que é importante é que todos possam ser ouvidos, que todos possam se colocar, que a gente possa entender que dentro da sala de aula as opiniões são diversas, as educações são diversas. Então, é muito a minha prática em sala de aula, sabe? Assim, de fazer com que a gente toque nesses assuntos, mesmo que eles sejam assuntos sensíveis. E é muito interessante, Vládia, porque existe essa ideia de que o professor é o dono do conhecimento, né? E eu aprendo muito com isso. Muito, aprendo muito. Aprendo muito com os meus alunos. A sala de aula é um laboratório, exatamente. Né? Aprendo muito, assim, a ter um olhar hoje. Os meus alunos sabem o que eu estou dizendo, porque, assim, a gente vivenciou experiências dentro de sala de aula. É uma troca muito intensa. Que, assim, que muitas vezes eu dizia assim, poxa, eu não penso dessa maneira. E eles vêm e me mostram outro olhar. Não, professora, mas olha... Mas hoje em dia é assim, professora. Hoje em dia a gente tem que olhar dessa maneira. Essas pessoas não querem se calar, essas pessoas não querem... Então é muito interessante porque eu aprendo muito com eles, assim. E ao mesmo tempo escuto deles assim, professora, a senhora nos escuta, a senhora nos ouve. Então, assim, eles têm realmente essa vontade... A confiança, né? E essa vontade de falar, de querer ser ouvido, de querer se colocar. E porque, muitas vezes temem, né? Durante anos, a gente sabe...
o preço do silêncio é corrosivo, né? Com Diante certeza. de um abuso, o silêncio é corrosivo. Com certeza. E o desafio de vocês, que é também nosso cotidiano, é de alcançar uma criança em sala de aula que foi abusada sexualmente. Pois é. Né? Que a gente sabe que é um dos casos mais sensíveis, são demandas altamente complexas, quando o agressor está ali, dentro do lar. Aquele que devia proteger, né? É o agressor. Ou no nível de parentesco bem próximo, um tio, um padrinho, né? Então, é muito impactante o relato de crianças associado a um quadro clínico identificado por psicólogos, né? Que se afunilam e nos ajudam a formar certas provas, né? Mas que se essas crianças não tiverem um acompanhamento adequado, mas por incrível que pareça, são pouquíssimas as que revelam abuso em tempo real. Normalmente elas guardam, elas silenciam, porque nem todo lar dá abertura. E a pior situação é quando a criança quer falar sobre o abuso e a mãe não acredita, né, que tem esses casos isolados, mas tem e dói, né? Dói muito, machuca, e aquela criança muitas vezes silencia. E eu peguei casos assim extremamente graves de abuso sexual com gravidez indesejada, né, de parentes, em detrimento Difícil, de né? meninas menores de idade, dificílimos, né, em que a gente, por mais que tente fazer uma blindagem, a gente sempre quer enxergar. Eu tenho que ter sensibilidade diante de qualquer caso. No dia que eu também endurecer e essa blindagem me deixar achar normal, eu não vou servir mais, né, para estar ali. Então, Com certeza. essa inquietação é constante. Cada Ô, mulher, Vlaria, cada criança que a gente salva, né, é muito eu gratificante. imagino, eu ia perguntar sobre isso, né? Eu ia dizer, eu imagino como deva ser um final de expediente teu, né? Porque assim, eu na minha rotina, às vezes eu chego em casa cansada, ai meu Deus, como foram trabalhosos hoje, como foi difícil, como foi cansativo. Mas eu imagino a demanda emocional para você, enquanto profissional, de lidar com essas situações, né? De voltar para casa e saber que você ou pôde fazer, ou muitas vezes não pôde, né? Porque teve alguma situação ali, às vezes uma falta de apoio familiar, essa rede de apoio que você comentou. Muitas vezes a família é a primeira a não apoiar. A dizer assim, olha, eu não quero você aqui com esses meninos, né? Você não escolheu ele, então você vai ter que aguentar. Se vira. Né? Exatamente. Então, E um dos casos que me causou assim um desconforto enorme e que ocorreu nesse ano, né, no início desse ano, foi o relato de uma garota de 12 anos durante um plantão. Já passava de meia-noite quando a guarnição da Polícia Militar chegou e trouxe essa garota com os pais. Ela tinha 12 anos e normalmente nas equipes, que às vezes não dá tempo da gente ir em casa jantar, a gente pede improvisa uma pizza, né, um lanche, um sanduíche, algo do tipo, e faz um lanche coletivo com a equipe, né? E aí nesse dia específico, restaram umas 3 fatias de pizza e um refrigerante. E aí quando chega criança, né, inevitavelmente a gente só, dentro do nosso imaginário, essa criança está com fome, né? tá com fome. E Nosso instinto cansada, materno, né? De O proteger, de instinto alimentar. É verdade. E aí a gente ofertou esse lanche para essa garota, ela faminta, uma menina linda. E ao término do lanche, ela agarrou no meu braço e disse, eu não quero voltar para casa, me deixe ficar aqui. Oh, meu Deus. E isso abalou a equipe, até os policiais mais veteranos, eles se compadeceram e aí, mas por que aqui a delegacia é um local, né, relativamente insalubre, com um fluxo muito grande de pessoas, né, e já quando tem vários flagrantes se torna até um local hostil, né, para um cenário que a gente não quer. A gente tem uma brinquedoteca hoje para abrigar crianças, acolher, enquanto a gente escuta os relatos, mas não é um local que se permita a criança ficar por um tempo assim razoável. Só aquele tempo em que o procedimento está sendo lavrado. E essa criança recusava-se. Mas por que sua mãe? Ela disse, minha casa é desajustada. Meus pais estão viciados no álcool, eles brigam diariamente. Ela não me escuta, ele não me escuta, eles só brigam. Então, eu não sou feliz, eu não queria voltar para casa.
E aí você diz, meu Deus, a minha impotência diante dessa fala, né? Uma menina de 12 anos, eu uma profissional de 23 anos, mas aí a gente silencia diante de uma fala dessa, né? E se emociona, né? Meus olhos Com certeza. encheram de lágrimas, porque a gente quer sair do trabalho e quer voltar para casa, que é nosso templo sagrado, Com né? certeza. Onde a gente repousa nossa mente, nosso corpo, e a menina se recusava. Ou seja, ela preferia estar ali Ela naquele preferia ambiente estar ali, desconhecido. ela falou, olha, eu só fiz almoçar, eles esqueceram até do meu jantar, só brigam, né? Travaram luta corporal, nesse dia o pai ficou preso, e a mãe também estava sob muito efeito de álcool, e incapacitada de gerir também o cuidado dos filhos. A gente acionou o conselho tutelar para que essa criança ficasse num local seguro, que não fosse a delegacia, porque a delegacia não trabalha com essa dinâmica de manter crianças lá, né, por um tempo além daquele enquanto o procedimento é feito. Mas me tocou bastante, né? Imagino. Como tantos outros que chegam. Eu imagino quantas histórias você deva Muitas, ter para contar, né? muitas, inclusive de mães que chegam com filhos amamentando ou com a mamadeira e que, quando eu olho do lado, aquele policial que ali está também é pai, muitas vezes, e com a mamadeirinha da criança na mão e pegando o filho anônimo de alguém e tentando acalentar. Já, né, a Delegacia da Mulher tem essa peculiaridade de humanização. Eu ia te perguntar sobre isso. Como é o funcionamento da Delegacia da Mulher? Como é que funciona a equipe? Quando uma mulher chega para fazer alguma denúncia, como é o acolhimento dela? Quais são os profissionais que tem dentro de uma Delegacia da Mulher? Veja, nós elaboramos uma triagem em que essa permanência é feita por uma policial do sexo feminino. Raramente, só na ausência, por férias ou problema de saúde, ela não vai encontrar uma mulher ali na recepção. Quando o assunto trata-se de cunho sexual, essa mulher automaticamente é levada para uma sala reservada. Em parceria com o Tribunal de Justiça, a gente conseguiu elaborar um questionário de risco, que é uma anamnese sobre aquela vida conjugal, né? Para que isso? Nesse questionário vai dar o suporte para que o juiz, na hora de despachar favoravelmente uma medida protetiva, ele tenha um resguardo, uma anamnese, um histórico, um dossiê breve do que aquela vítima vinha passando, né? E aí isso inclui toda a modalidade de violência resumida naquele questionário. Então, ela é recebida e todo o primeiro atendimento de uma mulher vítima é feito por uma delegada. A nossa participação com o sexo masculino é na hora das intimações, é na hora dos exames, é na hora da investigação do fluxo que vai prosseguir, mas a primeira abordagem, o primeiro acolhimento é sempre feito por uma delegacia, por uma delegada, na Delegacia da Mulher, que funciona ininterruptamente, 24 horas. Ah, interessante. Essa semana eu vi até a publicação de uma notícia falando sobre essa dificuldade, que no Brasil poucas delegacias funcionavam, delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher, funcionavam 24 horas. Então, aqui a gente tem esse funcionamento 24 horas. Nós temos 24 horas e agora a ideia é que seja padronizada. A legislação recente, né, que agora vai esbarrar na situação do efetivo, né? Nós estamos esperando agora o curso de formação, mas a gente sabe que uma realidade dura a Paraíba hoje até que é bem servido, nós temos 14 delegacias da mulher. Né? No Nordeste, ela está bem ranqueada. No estado todo que você fala. No estado todo, né? Mas o ideal é que toda a cidade tivesse né, uma delegacia da mulher, tendo em vista que os números são alarmantes Brasil afora. E poucas funcionam 24 horas. Eu ia te perguntar sobre isso também. Com relação a esses dados, assim, não sei se você tem esse tipo de informação, mas você tem sentido, desde a criação dessas leis, seja a Lei Maria da Penha, seja a Lei do Feminicídio, você tem sentido que houve um aumento, uma diminuição? Acredito que o aumento até no sentido de que hoje se pode, né, classificar aquele tipo de crime dentro dessa tipificação, né? Mas você tem sentido uma melhora? Você tem sentido que... ou não? Não. Desde o advento da lei e agora na pandemia houve uma explosão
Imagino. Uma explosão de denúncias. Eu acredito que a violência aumentou gradativamente, mas ela é relativamente proporcional ao caráter explicativo da lei. A lei que está sendo maciçamente divulgada, né, e o encorajamento das redes, né, tem feito com que as mulheres procurem a delegacia, muito embora a gente saiba que existe uma subnotificação. Mesmo diante de números alarmantes, existe uma subnotificação muito grande. Né? A gente vê isso, inclusive, na rede hospitalar, em que mulheres chegam lá nos atendimentos e assistentes sociais, a gente está tentando capacitar, né? Tem alguns hospitais que já são capacitados, a Canda Vargas já recebe todas as mulheres que são vítimas de abuso sexual, porque lá é feita a profilaxia, né, de doenças sexualmente transmissíveis, para evitar uma gravidez indesejada, então o fluxo já segue bem tranquilo. Mas em outros locais, em conversa agora com alguns profissionais da saúde, elas reconhecem muitas vezes a porta de entrada do hospital, né, que aquela mulher está ali com aquela lesão e que teria sido vítima de abuso no ambiente familiar, né, uma lesão corporal decorrente de uma conduta abusiva do companheiro, mas elas omitem. E quando elas são indagadas, eu dei uma palestra recentemente no plano de saúde CACI, e aí eu pedi isso, que eles estendessem, reformulassem esse questionário e adotassem para a realidade deles, né? Porque vai chegar um tempo, quando a mulher confia, né, em quem está sendo o vetor da oitiva, da escuta, a tendência natural é se abrir. Ela vai gradualmente, né, se entregando e pedindo ajuda. O que a sua fala disse há pouco é a dificuldade, né, de encontrar nas instituições quem a escute. É desafiador isso, né? Porque hoje tempo para nós é algo precioso. Né? E assim eu vejo também, como você está dizendo, na realidade essa questão da violência, a solução para isso não é somente policial, não é uma solução policial. Você vê que quantas instituições, quantos setores da sociedade precisam estar articulados e funcionando perfeitamente para que as coisas funcionem, né? Então você tem ali o profissional da área de saúde, você tem um profissional da área de educação, você tem um profissional da área policial, todos esses principalmente o núcleo familiar. Pois é. Em casa, a autoridade é dos pais. Exatamente. Né? As formações, a principal formação do indivíduo, ele vem do núcleo familiar. A escola, né, ela vai aprimorar o ser humano. Mas muitos pais delegam única e exclusivamente aos professores. E muitas vezes se manifestam com ingerência a regras escolares. E isso é extremamente nocivo para o ser humano. Verdade. Aquele que está em formação, né? Eu sempre tive esse cuidado, sabe? Eu tenho um único filho e desde pequeno, quando eu ia entregá-lo na escola, eu olhava nos olhos dele e dizia: em casa sou eu, aqui é a professora. E eu olhava para ele e digo: não venho jamais desmanchar nenhum ato dito por uma professora. Porque eu sei da responsabilidade de você estar ali numa sala de aula e gerir 30, 40 cabecinhas diferentes, verdade, né? É um desafio. E volta e meia, eu sei porque minha mãe lecionava, volta e meia chega um pai ou uma mãe se insurgindo com o professor sob o argumento de que se excedeu, né, numa observação feita, quando na verdade a gente sabe que um meio termo ou ausência total de regras dentro de casa, elas culminam com o fracasso, né? De caráter, desvio de caráter, resistência à hierarquia. Né? Na realidade, o adolescente, a criança, ela clama por limites, né? Faz parte desse, é um processo de evolução psicológica do indivíduo, a gente tentar romper algumas barreiras, alguns limites, mas quando você realmente tem no ambiente familiar, né, essa conduta dos pais, de estabelecer um regramento, e aí a gente vê que, infelizmente, a falência da família, ela tem repercutido na sociedade como um todo, né? Então você vê, muitas vezes, os pais que trabalham demais, nós somos mães que trabalhamos muito, né? E a gente convive com muitas vezes, com esse peso, com essa culpa. E quantas vezes no passado eu já me puni por isso, achando que
né? Mas aí uma psicóloga me falou com muita propriedade que, assim, o trabalho me consome mais do que os afazeres domésticos, isso é fato. Porém, eu criei meu filho numa dinâmica tentando suprir esse tempo, esse lapso de tempo de ausência, com aquela conversa como nós estamos fazendo aqui, olho no olho. É verdade. Por pior que seja meu dia, por mais esgotada que eu chegue em casa, eu tento perguntar como foi seu dia, o que foi que houve, me relate, porque segundo essa psicóloga sábia, me disse que mais vale a qualidade do tempo do que a quantidade que você está disponibilizando. Aquela meia hora, 40 minutos que você converse olhos nos olhos, ela é infinitamente mais importante do que um dia inteiro, blá, 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 de desgaste. Vládia. Conteúdo, ele é apurado naqueles 40 minutos em que você esquece o celular, esquece tudo e senta com seu filho. Para conversar, é verdade. É por isso que esse podcast não é só para os nossos alunos, é para a família Lourdinas, né? Porque os pais, a tua fala é muito pertinente, né? Porque a gente tem que reduzir essa culpa, entender que a gente precisa dar limite, né? Que por mais que eu ache que eu estou passando pouco tempo com meu filho, mas ele precisa desse limite para que ele seja feliz, para que ele possa viver numa sociedade respeitando o direito do outro, para que ele possa respeitar o não de uma mulher que por um acaso não queira. Que não se frustre diante do exatamente. Né? Porque até o não bem colocado, ela é uma prova de amor inequívoca. Com certeza. Né? Faz parte da formação de caráter. Muitas vezes é uma prova de amor, porque dar o não, muitas vezes, é muito mais difícil do que a permissividade, de que você dizer, não, eu não quero esse problema, vai fazer, e tá principalmente certo, na matéria, né? A gente, às vezes, de forma equivocada, tende a suprir a ausência física nossa por um presente material que nunca vai preencher espiritualmente ninguém. Com certeza. E para, assim, eximir a culpa de algumas mães que estejam assistindo, eu venho fazer um relato de que, no passado, quando meu filho tinha 6, 7 anos, essa mesma conversa olho no olho, ele já chegou a me dizer o seguinte: eu não quero ser polícia, sua profissão deixa o filho sozinho. Oh, meu Deus. Eu digo, mas quando é que você ficou sozinho? Você sempre teve a babá, teve seu pai, teve os avós, por conta dos plantões, né? Muitas vezes que eu dormia, a gente dorme fora de casa. Pois vou lhe relatar uma história. E aí hoje ele é o maior fã da polícia, porque quando ele me vê nesses eventos aqui, ele assiste, quando ele me vê em palestras, quando ele me vê nas ações sociais que eu levo desde pequenininho, nos bairros periféricos, ele já me relatou que sente orgulho, né? Com certeza. E aí hoje ele é o maior fã da instituição. Seu filho disse que não queria ser polícia quando crescesse. O meu uma vez disse assim, de manhã bem cedinho, eu com ele na cama, e ele olhou para mim e disse, mãe, eu adoro o teu cheiro de mãe, agora eu não gosto do teu cheiro de professora. Ou seja, ele estava querendo dizer a mim que quando eu me arrumava, que eu saía para trabalhar, ele não estava feliz com isso, né? Mas é isso, as crianças, elas aprendem, elas têm essa capacidade, essa resiliência de entender que a gente precisa desempenhar as nossas atividades. Quando eles crescem, eles vão ter também a sua rotina, né? Na medida em que vão amadurecendo, eles vão enxergando, com certeza, com outro olhar. Porque no final, a gente trabalha tanto mais para eles, né? Tentando fazer nosso melhor, mostrando que nosso papel ali é extremamente importante para a sociedade, né? Com certeza. Nada mais gratificante do que ganhar um abraço de uma mulher que recebeu um atendimento adequado. Nem todas saem felizes, porque muitas vezes a gente pega, infelizmente, muitas mulheres com a saúde mental muito comprometida e que estão surtadas, isso é fato, né? Em que a gente tenta organizar as ideias e às vezes, quando elas estão sob surto, elas não tendem a escutar as diretrizes, né? Como já estão muito machucadas e destruídas, né? Qualquer situação, então, outra questão bem importante é que na nossa graduação, no curso de formação, a gente recebe muitas disciplinas e capacitação, mas somente a vida prática do dia a dia nos diz como agir, a sabedoria de ter paciência com cada caso concreto, mas nós também nunca recebemos nenhuma instrução de como cuidar
de mulheres com a saúde mental comprometida. É outro grande desafio para nós policiais. Imagina. Se conversarem com qualquer profissional da segurança pública, tanto na delegacia da mulher quanto no policial externo, para ele desarmar um homem que está em surto, com o emprego de uma faca, de qualquer instrumento, né? Ali é sua vida no embate com um estranho. E você pondera, mas ao mesmo tempo tem que ter firmeza, né, para que aquela escuta seja assimilada. E às vezes eles têm resistência, né, em ouvir e colocar em prática, né? E a gente tenta aplicar a lei associada à humanização. Né? Porque a prisão hoje ela não é regra, é exceção. A gente não pode carimbar, vamos prender, prender, prender. Não. Até porque a ressocialização hoje, ela anda num caminho meio equivocado. É outro desafio. Eu acredito no tripé: família, escola e religião. Ainda que seja, acredita que na minha carreira profissional, eu nunca peguei nenhum caso assim emblemático que envolvesse o agressor como ateu. Não. Não é? Um dia desse eu me parei. Mas aqueles falsos profetas, sim. Entende o que eu quero dizer? Então, quando o ser humano tem esse tripé falido, a família, a educação e a religião, aquela incrédulo nessas três, nessa tríade, ele é fracassado. Eu acredito. Ele está sucumbindo, né? Porque a realidade da vida é o ser humano querer ancorar em algum lugar, né? Quando você não está bem em casa, você quer estar bem na escola, ou se sentir bem, né? Ou quando você está totalmente destruído, às vezes tem um guia espiritual que lhe vai norteando, né? É verdade. E quando você não tem nada, você está vagando, né? Vagando, feito uma folha seca, né? O vento que der, Sem que leva. propósito. Exatamente. Né? Sem propósito. Vládia, eu quero primeiro, assim, te agradecer pela tua presença. Dizer que sempre conversar com você é sempre um prazer, sempre um aprendizado. Né? Eu já tive a oportunidade de convidar a doutora Vládia para outras escolas onde eu trabalho também, né? Vládia já foi comigo à escola pública, fazer um trabalho lá também de conscientização, né, das mulheres em relação à violência, ao combate à violência. Então, assim, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Quero te dizer que, enquanto mulher, eu sou admiradora do seu trabalho, certo? Seu trabalho é inspirador para todas nós, né? E que você possa se fortalecer, que você possa saber da importância que você tem para a nossa sociedade. Que você sirva de inspiração para os nossos alunos, que você sirva de inspiração para aqueles que estão ali convivendo e aqueles que você consegue proteger, aqueles que você consegue tomar uma atitude com a sua autoridade que foi constituída pelo Estado para que você pudesse intervir naquelas vidas e poder tomar uma medida ali de proteção. Então, a gente agradece demais a sua presença, né? Dizer que tenho certeza que esse podcast vai ser muito valioso para os nossos alunos, né? Que eles vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho de um delegado, o trabalho de uma delegada em especial, que está ali à frente desse trabalho tão desafiador que é o combate à violência. E a gente fica muito feliz com a sua presença, foi muito bom ter essa oportunidade de conversar com você. Eu fico tão honrada e agradecida, porque eu também conheço sua essência. Conheço a solidez da sua família, conheço seu engajamento, sou fã também, extremamente fã do seu esposo, da forma como vocês criam seus filhos, né? Dessa transparência, dessa alma leve, né? Foi uma empatia desde o primeiro dia que a gente se conheceu, né? É uma mulher de força, a professora Tatiana é uma mulher de força, uma mulher diferenciada, atemporal, né, com um coração gigante. Isso emociona a gente, né? Porque assim, trabalhar com o jovem hoje é um desafio impressionante, né?
Todos os dias eu reflito. Tem dia que eu chego em casa e digo, meu Deus, que maravilha, que felicidade que eu tenho de estar nessa profissão. Tem dia que eu chego em casa cansada e digo, será que realmente ainda é para mim? Mas assim, são desafios diários, a gente vai superando, a gente vai se fortalecendo, vai alimentando o espírito, né? E vai chegar um tempo em que a gente tem que reconhecer que também, tem que sair de cena. Também é verdade. Mas a gente quer olhar para trás, pelo menos é minha ótica, e achar que foi semeada alguma coisa. Com certeza. Né? E como eu falei agora há pouco, a gente vai passar esse bastão, mas a gente quer dar continuidade. Nós não enxergamos mais nenhuma modalidade de retroceder. Nossos direitos alcançados, eles têm que prosperar. São perenes, né? A gente não pode se acomodar com o que se tem. Esse direito é nosso, né? O Brasil tem muita lucidez, a ala feminina hoje tem muita lucidez. Eu olho para as mulheres e li uma frase essa semana em que dizia assim, eu não perco tempo com concorrência, porque eu quero que você também cresça. Algo assim do tipo, não é essa frase com essa cronologia, mas era algo semelhante, dizendo que as mulheres têm que ter o espírito de sororidade, né? De abraçar, de ter empatia pela outra e que encantar também diariamente com o empoderamento feminino, né? Isso que você falou, inspirador, é uma reciprocidade grande, né? A gente tem que acabar com essa história de concorrer e criticar. Não, todas as mulheres que alcançaram algum lugar de visibilidade, pode ter certeza que elas estão ali, mas elas têm uma história de muita luta. Exatamente. Não é? De muita resistência. E assim, como você estava dizendo, a gente não pode mais retroceder, né? Não. Perceba que a sociedade ela já não tolera determinadas situações. A gente hoje vê situações de assédio sendo cada vez mais denunciadas, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja onde for, né? As mulheres elas estão se posicionando, estão fazendo valer os seus direitos, né? Entendendo que a gente, como eu disse no princípio, a gente precisa estar vigilante em relação a esses direitos e se fortalecendo. E aí essa parceria, entender que nós somos hoje, já somos maioria da população. E né? somos multiplicadoras. Pois né? E temos uma função muito especial na sociedade, que é essa função de dar a vida, né? de fazer com que a gente tenha esse espírito cuidador. Né? É uma entrega profunda. Pois né? Então a gente coloca um sentimento, a gente coloca uma coisa a mais em cada uma das profissões que a gente exerce nessa sociedade. Eu né? creio. Seja na polícia, seja na educação, seja no hospital. Né? E eu acho que a humanidade só tem a ganhar quando a gente aprende a respeitar o valor da mulher, quando a gente aprende a entender que a mulher ela é um ser especial. Ela foi escolhida por Deus para ter uma missão especial. Com certeza. Né? E aí eu quero deixar as portas da Polícia Civil, a nossa instituição, sempre de portas abertas para todas as escolas, né? E abraçar a sua iniciativa amiga, gigante, né? Que essa luz nunca apague, que a gente possa estar motivada diariamente ao novo, né? A novas conquistas, novos desafios que são apresentados, né, diariamente, e que a gente se junte, né, que o propósito é esse, vamos nos unir, as mulheres com lucidez, com propósito, com objetivos concretos, né, para uma sociedade mais digna, né, eu acho que é o objetivo, com né, certeza. Pacificar, com né, certeza. E dar uma sociedade justa e digna para nossos filhos, né? Para essa nova geração que está aí. É uma geração muito inteligente, mas uma geração imediatista. Né? Eles têm que segurar um pouquinho mais essa ansiedade, saber que a vida vai dar a oportunidade de cada passinho ser construído. Né? Isso mesmo, Vládia. Avante, vamos em frente. Vamos lá. Gente, tá na minha cara, né, que eu estou emocionada com essa conversa, porque realmente é um prazer, assim, poder estar aqui com a doutora Vládia, é um aprendizado constante, ela tem muito a ensinar, a experiência que ela tem trabalhando diretamente com as mulheres, né, nesse combate à violência, é algo inspirador. E eu encerro hoje esse podcast dizendo para vocês que
Precisamos estar dando visibilidade ao trabalho da mulher, precisamos estar dando visibilidade aos direitos, né, da mulher, para que a gente possa cada vez mais caminhar para essa sociedade harmoniosa, essa sociedade mais justa, essa sociedade cuidada, né? E nós, enquanto mulheres, cuidamos, mas também precisamos ser cuidadas, né? Então, é com muito prazer que eu encerro esse podcast, dizendo que ele hoje foi dedicado à mulher, a cada uma das mulheres que fazem parte dessa escola maravilhosa, que é a Escola Lourdinas, mas que ela é dedicada a toda a sociedade, né? A mulher, ela tem esse papel fundamental e que é um papel de transformação dentro da sociedade. Então, enquanto mulher, eu hoje encerro agradecendo a audiência de vocês e agradecendo a presença da doutora Vládia para a gente poder encerrar. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.